Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca. Eu sou o Rafael Cerqueira. Eu sou o Edvan Araújo. Eu sou o Luiz Eduardo. E esse é o Psicoplay. Você ficou vacilou, perdeu. Assim, ó. Vacilou, perdeu. Cada vídeo tem que ter um negócio novo. Caraca, eu assisti o Dragon Ball próximo aqui, ó. E Nossa, eu sou a fusão de vocês dois. Merda de vida. E hoje a gente vai falar sobre educação bancária, educação libertadora e porque tudo é mais bonito no papel. Já deposita aí seu like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, incentiva aí a psicologia como ciência e profissão no Brasil. E não dá pra falar sobre educação bancária libertadora sem falar de quem foi o autor de quem revelou essa ideia pro mundo. Paulo Regulus Sirius Godwin Dumbledore Freire. Não. Silva, porque ele era brasileiro. Tem que ter o Silva. O Silva não é brasileiro. Paulo Regulus Neves Freire foi um educador, filósofo e educador brasileiro. O cara era ferradão. Pica. Pica das galáxias. É considerado um dos maiores pensadores da história da psicologia mundial, tendo influenciado um pensamento chamado pedagogia crítica. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre o Paulo Freire, num dossiês que a gente vai fazer sobre os grandes pensadores, cientistas, filósofos do mundo. E hoje é interessante a gente focar mais no que são essas coisas de bancos, depósitos, libertações e educação, que é o mais importante. Exatamente. Paulo Freire, quando falava da educação bancária, ele falava da educação que acontecia em sua época. E normalmente acontece ainda muito hoje em dia. Sabe o que é educação bancária libertadora? Não. Eu sei. Educação bancária é a educação. Não, então ele vai descobrir agora. Quando Paulo Freire ele falava de educação bancária, ele falava do contexto em que o professor ele depositava o conhecimento no aluno. É aquela visão bem clássica, onde o aluno fica sentado, apenas recebendo conhecimento, sem interação com o professor, e o professor fala para o aluno todo o conhecimento. Praticamente o professor vomitando palavras Sim. no aluno. Isso mesmo. Que nojento. Legal. Você tá lá. Vomite em mim. Eu quero esse conhecimento, eu quero aprender. Paulo Freire via essa educação como sendo um objeto total do professor. Então ele detinha totalmente o conhecimento. E depositava como se o aluno fosse um receptáculo vazio e passivo nesse processo. Paulo Freire acreditava que esse tipo de educação alienava o povo. Para ele, era necessário uma educação problematizadora, uma educação libertadora. Cadê? Você colocar uns efeitos aqui, né? Tem que ter um efeito de libertação. Que é uma libertação? O que é uma libertação? Menos efeitos. Na educação libertadora, tanto o aluno como o professor, eles são ativos no processo de aprendizado. Segundo as palavras do próprio Paulo Freire, é quase um trava-língua isso. Segundo as palavras do próprio Paulo Freire. Um trigo. Né? Era um trigo da mentira. Mas segundo Freire, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire também dizia que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua construção ou seu desenvolvimento. A educação bancária, ela mata a curiosidade da criança. Agora vamos discutir algumas questões práticas, né? Porque na teoria é tudo muito lindo, né? Mas vamos ver na prática como que funciona a educação bancária e libertadora. Para a educação libertadora, é preciso do engajamento do professor. Isso quando a gente discute em sala de aula, nos cursos de pedagogia, psicologia, parece tudo muito bonito. Mas o adulto e o jovem adulto, será que eles estão realmente prontos para essa educação libertadora? Ou mesmo as crianças. Não sei. Os velhos. Vamos descobrir. Se ligue aí na próxima Sabe aquele professor que vive cobrando que você tem que ler os textos que você nunca lê quando você chega na aula? Ele fica fazendo pergunta, pede pra você participar da aula, fazer uma roda. Esse professor, né, às vezes, não é visto como chato? Sim, muitas vezes. Para a maioria das pessoas, sim. E ele não tá promovendo a educação libertadora? Sim. E agora? E agora como é que fica? E aí, acabou o vídeo, né? É isso aí, pessoal. Obrigado. Eu sou o Rafael Cerqueira. Sabe aqueles dias em que a gente já está cansado porque trabalhou o dia inteiro e nós vamos pra faculdade, reúne todas as forças que nós temos, as né? últimas forças que nós temos. E o que a gente espera muitas vezes? Sentar lá e que o professor consiga, de alguma forma, entreter o nosso sono. É isso mesmo. entreter o nosso sonho e colocando informação dentro da nossa cabeça. É aquela coisa prática. A gente vai lá e fala assim, hoje não deu.
hoje não dá, eu tô cansado, você senta e só quer ouvir o professor falar. Isso não é educação bancária? Com certeza, né? Porque você tá ali recebendo, o professor falando. E se você se identificou com algum desses sintomas, procure um médico. Psicólogo. Mentira, mas comece a repensar sobre sua vida. Pensar a educação libertadora não é algo simples, é algo muito complexo. Acho que a gente não pode pensar de qualquer jeito como que vai funcionar a educação. Não é só, então vamos promover a curiosidade dos alunos. O Paulo Freire, ele via o contexto, né? Ele morou no Nordeste muito tempo, ele via como que era a educação de lá e ele queria modificar aquilo, pensando na necessidade das pessoas. Promover a educação libertadora é também pensar como que funciona o meio, o contexto daqueles alunos, sejam crianças, adultos, né, pessoas de maior idade, e conseguir adaptar o processo às pessoas. Outro ponto da educação libertadora é que, por exemplo, às vezes o mestre, o doutor que está dando aula, ele tem uma detenção de um assunto que ele já fez uma experiência, ele já tem evidência, e o aluno, coisa linda de Deus, ou imagem do cão, como normalmente se torna, né? Normalmente. Porque uma vez que você sentou naquela cadeira lá, não importa o que você faz, se você trabalha, quantos anos você tem, você se torna um aluno. Você se torna um aluno. Ele vai ficar fazendo uns questionamentos que a gente sabe aquela coisa. Não existe pergunta idiota é não perguntar. Mas também a gente não pode desmerecer a experiência e as evidências, às vezes, que o professor apresenta. Falar de educação libertadora não é desmerecer o professor. Né? Nada disso. Então é bem importante destacar esse ponto, né? Porque senão as pessoas podem ter uma ideia errada do que a gente está falando aqui, até do conceito do próprio Freire, e ter tipo um desvirtuamento da mensagem que ele passou, né? É tipo o que acontece com Freud. Sim. Freud foi um gênio. O que as pessoas fazem com o que o Freud fez é uma bosta. Sim. Né? Desvirtuou a ideia. Ganhamos um dislike dos psicanalistas. Não, apesar que eu elogiei. A gente ganhou, tipo assim, em um segundo, né? Ganhou um like do psicanalista, perdeu um like do psicanalista. Mentira, ganha e perde ao mesmo tempo. Essa é a vida. It's the life, pessoal. Por exemplo, em uma aula de ciências, o aluno dizer que a Terra é plana. Isso não é educação libertadora, isso é falta de conhecimento. Não, mas eu acho que assim, a questão toda é assim, o professor ele não pode empurrar a goela abaixo, é redonda assim. Mas também a gente não pode querer que a Terra ser plana seja algo discutido e que o professor aprenda com isso. Né? Acho que a questão vai muito além do professor saber questionar, desenvolver a ideia do aluno, porque o professor, quando a gente critica a educação bancária, ele não pode ser o detentor de todas as ideias supremo, mas ele também não pode deixar o aluno achando que a Terra é plana. Exatamente, tem todo um contexto, tem todo um conhecimento que é necessário que o professor detenha, mas que o aluno também detenha ou vá aprendendo para que ele possa interagir, para que as perguntas que ele faça para o professor tenham algum sentido. Que é como o exemplo que a gente deu aqui da Terra é plana. É cientificamente comprovado que a Terra não é plana, que a Terra é oval. A Terra não é plana. Não é plana, tá? Teóricos da conspiração. Sinto muito. Não é plana. Vocês ganham like, mas não ganham a verdade. Exatamente. Então existe um contexto e existe um porquê da criança perguntar. Então ela tem que perguntar uma coisa que esteja dentro do contexto. Não, ela pode perguntar uma coisa idiota. A questão é que a gente não pode validar isso, tipo assim, que a criança vai ser detentora do saber e o professor aprende junto. Eu acho que o professor, quando o Paulo Freire fala dessa educação libertadora, é que o professor ele vai saber fomentar, discutir. É plana. Porra, por quê? Vamos trabalhar isso para poder conduzir o aluno. Isso. Ele não pode impor, terra redonda, apesar que mas também ele não pode, é plana, que lindo essa sua ideia. Não é uma aceitação de ideias, né? Não é terapia a educação. É uma abertura ao diálogo, né? Pra mostrar os fatos, mostrar evidências e tal, e logo assim já mostrar o conhecimento pro aluno. E vamos combinar, uma aula em que o aluno consegue... Falar que a Terra é plana, porra. Eu ia falar que uma aula em que o aluno consegue interagir com o professor, claro, dentro do contexto, estando correto, se torna uma aula muito mais interessante do que simplesmente você sentar e esperar que o professor consiga abrir sua cabecinha e colocar o conhecimento ali dentro. Eu não quero que o professor abra a minha cabeça. Ninguém. Aí também a gente deu o exemplo da Terra é plana, tipo assim, algo que a ciência confirma. Mas e quando a gente vai debater uma ideia que religiões têm visões diferentes sobre isso? A educação libertadora, ela tem que respeitar a ideia do aluno e é aquela mesma coisa. Não adianta o professor querer validar tudo que o aluno fala, porque podem ter diferentes religiões dentro de uma sala de aula. Nesse processo educativo, várias verdades elas podem aparecer. Por isso que a educação libertadora, ela requer trabalho, complexidade. Não é fácil. Conhecimento. Preparo do professor. Muito preparo. Não só na questão de conhecimento, né, mas na questão também da didática, né? Porque tem que ter um nivelamento entre os dois. Ele tanto tem que saber o conhecimento de como saber expor aquele conhecimento, saber interagir com o aluno, quanto que ele tem que haver o conhecimento.
Isso, saber lidar com as diferenças dos alunos, que é como o Rafael falou. Ali a gente vai ter diversas pessoas com culturas, conhecimentos, religiões diferentes. Também o professor vai ter que ter esse jogo de cintura de saber lidar com a personalidade de cada um. Mas diz aí, se você pensa diferente sobre educação libertadora, se você acha que é ideal sim, ou se você acha que educação bancária ela vai ter que continuar por causa do nosso sistema, deixa aí nos comentários as suas ideias e acesse psicocast.com.br. O que tem lá no Psicocast? No Psicocast temos o podcast, temos vários podcasts. De psicologia é o melhor do Brasil, com certeza. É o melhor do Brasil. Temos textos. Colunas, psicolunas. Temos as psicolunas. Os vídeos desse canal também estão lá. Estão colocando lá. E vai ter todo o conhecimento necessário para que vocês possam passar de ano na faculdade. E voar. E aperfeiçoar também a sua vida profissional, se você é um curioso. E ler a mente das pessoas. Não tem. Ainda não tem. Tem sim, eu coloquei lá. Não, mas o conteúdo do Psicocast, do psicocast.com.br, ele não é feito só para quem está se formando em psicologia ou para quem já é psicólogo. A gente lá está fomentando a ciência como um todo. Vale muito a pena, é muito gostoso de aprender e descobrir coisas com a gente. Acessa lá. Eu sou o Rafael Cerqueira. Eu sou o Edivan Araújo. Eu sou o Luiz Eduardo. E esse é o Psicoplay. Adoro esses finais. Põe pra mim. Professor. Tipo, como se tivesse Legal, bom. Muito bom. Bom, hein? Que é a frase de Esse Paulo Freire sabia tudo. Entendeu isso? O professor fomenta a curiosidade do educando.